Beleza, pessoal? Quarto bloco de questões sobre o Enem. Nós vamos falar sobre as questões de estatística. Média, mediana, moda não caiu, mas média e mediana, média ponderada, tudo isso está presente nas questões. Dá uma olhada e vamos resolver tudo do Enem 2022. Pessoal, na questão 148, nós estamos falando sobre médias. E aí, se a gente para dar uma olhada direitinho, ele está apresentando um gráfico com a variação de valores da expectativa de vida ao nascer. E ano a ano essa expectativa é alterada numa forma crescente. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas nos anos 2011 e 2013. Ou seja, se eu somar 2011 com 2013 e dividir por 2, dá exatamente igual à expectativa em 2012. E ele faz o seguinte: suponha que esse fato também ocorra com relação aos anos de 2012 e 2014. Como 2014 não está no mapa, ele quer projetar 2014 dessa forma. O que é que a gente vai precisar fazer? Se 2012 e 2014 foi assim, a média foi 13, como a questão está apresentando. Então, a nossa média, 74,23, vai ser igual a 73,95 mais um valor X que eu não conheço, dividido por 2. Então, se esse 2 vai para o outro lado, ele multiplica, passa o 73,95 subtraindo, e está aí a resposta da nossa questão 148, letra B, 74,51. Pessoal, na questão 150 ele faz um comparativo esportivo. Ele diz que na temporada passada o atleta que teve a melhor média da temporada nos 5 últimos jogos obteve 18 pontos por jogo. E aí ele apresenta outros 5 atletas dando a pontuação nos últimos 4 e dizendo que falta o 5º jogo. O que é que ele quer saber de nós? Qual é o jogador que precisa fazer menos pontos para obter aquela média? Então, primeira coisa, se a média foi 18, basta a gente fazer 18 vezes 5. Então a gente já sabe que esse atleta, que foi o que mais pontuou no ano passado, fez 90 pontos. E agora, só somar cada uma das linhas para saber quanto cada jogador teve. Então o jogador 1 soma 12, 25, 20 e 20. Jogador 2, 12, 12, 27 e 20. Soma todos eles. No final, ao fazer isso daí, é como se a gente fizesse uma quinta coluna, né, apenas somando, nós vamos descobrir o quanto cada um já fez. E aí é só comparar. Se eu quero saber quem está mais perto de fazer os 90 pontos, basta ver quem fez mais pontos até agora. E no caso foi o atleta 1, que já fez 77. Ele é o que está mais perto de obter esse recorde. Pessoal, questão 155, aparece uma nova questão que a gente não viu ainda, um novo problema, a mediana. Então vamos lembrar o que é a mediana. Mediana é o valor do meio de um rol ordenado. Ou seja, eu preciso pegar os dados que eu tenho e colocá-los de forma crescente, vou procurar o do meio. De que forma? Se eu tenho uma quantidade ímpar, por exemplo, se eu tenho 5 elementos, o elemento 3 vai ser o do meio. 2 de um lado, 2 do outro. Se eu tenho 4, como é que eu vou encontrar a mediana? Vou pegar a média aritmética do segundo e do terceiro. Está resolvido. Beleza? Olha para a questão, está aí uma classe e as suas frequências. Organização em classes. Número de crianças por família. Ele agrupou. 0 crianças, 1 criança, 2. Essas são as classes. E qual é a frequência de cada uma? Está aí colocado. Quantas pessoas fazem parte dessa tabela? Basta a gente fazer o somatório das frequências. 100 mais 400 mais 200 mais 150 mais 100 mais 50. Resultado, 1.000. Nós temos 1.000 pessoas. Qual vai ser o valor que vai encontrar a mediana para nós? O de número 500 e o de 501. Então eu tenho que encontrar em que classe o número 500 e 501 estão. Vamos lá do início. A primeira não é 100? Quando eu somo com a segunda classe, eu tenho mais 400. 100 mais 400, 500. Então a gente já sabe que o termo 500 está colocado na segunda classe, que tem uma criança por família. O termo 501
vai estar colocado na terceira classe, que tem quantos filhos por família? 2. Então, o que é que eu vou fazer? 1 mais 2, 3. Dividido por 2, 1,5, 1,5. Então, a mediana da quantidade de crianças por família vai ser 1,5, letra B. Questão 159, novamente uma mediana. Qual é a diferença? Se a gente na outra questão tinha classes, agora a gente tem um gráfico que está estabelecendo nem ainda os meus dados. Ele trata receitas e despesas de uma empresa ao longo de um ano. São 12 meses. Ele quer saber a mediana dos meses em que a empresa teve lucro. Só isso. Então eu vou ter que olhar primeiro cada um dos 12 meses e descobrir em quais teve lucro. Então vamos lá. Janeiro teve lucro. Quanto foi? 3 milhões. Fevereiro não teve, então não coloca. Março, 1 milhão. 1 milhão. Abril não teve, não coloca. Maio, 5 milhões. 5 milhões. Vou fazendo isso um por um para descobrir. Feito isso dos 12, apareceu esses valores aqui. Tranquilo. Primeira parte resolvido, já sei quais foram os valores de lucro ao longo do ano. Mas quando a gente está falando em mediana, a gente precisa falar em dados ordenados. Ou seja, essa sequência aqui, ó, tem que ser ordenada e vai ficar dessa forma. Feito isso, eu quero agora encontrar o quê? A mediana. Contei direitinho, eu tenho 8 meses em que existiu lucro. Se eu tenho 8 para calcular minha mediana, tenho que pegar os elementos do meio, 4 e 5, não é apenas um. Como é par, são 2. 4 e 5. O elemento 4 foram 3 milhões, o mês de ordem 4, né? E o quinto valor de lucro também foi 3. A média aritmética de 3 e 3 é 3. Portanto, qual a mediana em milhões de reais dos valores de lucro? 3, letra D. Bom, pessoal, a última questão da parte de estatística da prova do Enem 2022 é a questão 172. E nela nós vamos ter que trabalhar com média ponderada. A média ponderada é aquela média que a gente precisa estabelecer os pesos, entendendo que os valores aritméticos não vão poder apenas responder tudo, porque a gente tem que levar em conta a quantidade de vezes que ele aparece. Como assim? Vamos olhar o exemplo que a gente vai ficar mais fácil de observar tudo isso. A gente está falando de uma universidade que tem doutores e mestres. O salário dos doutores é de 12 mil, os dos mestres é de 8 mil. E aí ele quer descobrir qual é o valor médio do salário nessa instituição. Eu não posso simplesmente fazer 12 mais 8, 20 e dividir por 10. Por quê? Porque depende da quantidade de mestres e de doutores nessa instituição. Nesse nosso caso, 60 são mestres e 40 são doutores. Então, para encontrar o valor médio, eu tenho que levar em conta esses pesos. Então, vamos ver como é que fica diante da situação problema que ele apresenta para nós. Ele fala que foi concedido um reajuste salarial para os mestres e quer saber qual foi o reajuste dos doutores para que não ultrapasse o salário médio de 12.240. Então vamos montar aqui a nossa expressão. O salário dos mestres multiplicado por 60, que é a quantidade de mestres, somado com o salário dos doutores vezes 40, dividido por 100, porque 100 a soma dos pesos, 60 e 40. E isso tem que ser igual a 12.240. O salário dos mestres, a gente já sabe quanto foi o reajuste, foi de 25%. Calculando um salário de 8 mil que tem um reajuste de 25%, soma 2 mil, né? Então ele passa a ser de 10 mil. Então vamos montar. 10 mil vezes 60, mais o salário dos doutores vezes 40, dividido por 100, é igual a 12.240. Vamos passar o 100 para lá multiplicando e vamos passar os 600 mil negativo para o outro lado. Ao fazer essa operação, a gente vai descobrir que o salário dos doutores passou a ser de R$ 15.600. Mas olhou para as alternativas, não está lá. Por quê? Porque ele quer saber qual a porcentagem de reajuste que ocorreu. Fazendo a regra de 3, vamos fazer o quê? Meios por extremos. Ou seja, x vai ser igual a 130%. Isso quer dizer que o reajuste foi de 30% para os professores doutores. Resposta letra D.
Bom, pessoal, sem susto, deu para a gente resolver todas elas. Você vê que a maioria delas, quando a gente está lembrado do conceito, rapidinho a gente responde. E assim a gente vai fechando mais um bloco de questões. Quem ainda não compartilhou, não mandou para os amigos, ajuda, faz esse apoio aí para o nosso canal, se inscreve também e vamos fortalecer essa resolução de questões, o debate sobre a matemática na educação básica. Valeu!